diz a liturgia de hoje, verdadeiramente ressuscitou. Aleluia! Isso nos recorda que nós amamos, nós adoramos, nós comungamos, nós servimos um Cristo que é vivo, que reina e quer reinar sempre dentro de nós. Neste domingo de Páscoa, nós relembramos a passagem do Senhor, o Senhor que venceu a morte, como nos faz lembrar as Sagradas Escrituras, a morte, onde é que está a tua vitória? Porque o Senhor venceu a morte e Ele quer vencer em mim, vencer em você, vencer neste tempo, vencer sobre tudo aquilo que queira ainda assim nos sepultar, vencer sobre tudo aquilo que vem ser morte para a nossa vida, aquilo que quer nos aprisionar. O Senhor quer sair do sepulcro e quer fazer conosco a mesma experiência. Saiamos do sepulcro. Assim como Ele, ao ressuscitar Lázaro, dizia: Lázaro, vem para fora. Nosso Senhor hoje quer olhar para cada um de nós e dizer assim: filho, filha, vem para fora. Eu venci o mundo e eu quero vencer em você. Eu quero vencer com você. Eu quero te tirar da condição de morte que tu vivias. Eu quero te tirar do sepulcro onde você estava. E eu quero reinar no teu coração. Olha que linda a experiência que nós precisamos viver neste domingo de Páscoa. Para que nós possamos ressuscitar junto com Cristo, é necessário que a gente venha para fora. Que a gente deixe lá dentro do sepulcro da nossa alma aquilo que é motivo de morte, aquilo que é motivo de pecado, aquilo que é motivo de aprisionamento, os nossos vícios, a nossa história, as nossas más inclinações. Vem reinar, Jesus. E neste domingo de Páscoa, o Senhor também quer fazer conosco esse convite da passagem, de homens velhos para homens novos, a experiência de homens e mulheres que tiveram e que experimentaram com o ressuscitado, com aquele que passou pela cruz, fazendo de nós homens e mulheres de fé. Que nesse domingo de Páscoa a gente possa viver uma experiência de fé, porque para muitos acreditar na ressurreição é loucura. A ressurreição da carne, essa é a fé que nós comungamos, é a fé que nós professamos no credo. Que o Espírito Santo neste dia possa restituir em nossos corações a fé, nos fazer acreditar de que nós honramos um Deus vivo e que reina. Que hoje, meus irmãos, ao iniciar esse retiro, mas esse dia de retiro, nós possamos fazer a experiência com o ressuscitado. Recordemos, por exemplo, de São Tomé, um dos discípulos, que numa das aparições de Jesus após a ressurreição, ele não estava presente. E quando os discípulos vão comentar sobre a aparição, ele diz: eu só acreditarei se eu ver, se eu tocar, se eu sentir o Cristo. Para muitos, Tomé, ele retrata um sinal de incredulidade. Mas olhemos por outra ótica. A vida desse homem, ele queria experimentar o ressuscitado. Os seus amigos tiveram a oportunidade, ele não estava presente, mas ele desejava viver essa experiência. Eu quero tocar, eu quero sentir. E na nossa aparente descrença, que nós possamos desejar ardentemente viver a experiência com Cristo ressuscitado. Desejemos tocar em Jesus, desejemos senti-lo. Vamos iniciar esse momento meditando com esta canção, pedindo ao Senhor a graça de que o Espírito Santo venha sobre nós e restitua na nossa vida uma fé viva, uma fé nova. Faz-nos homens e mulheres de fé, Senhor.
de ressuscitar. Eu voltei para ti, por tanto te amar, toca o meu coração. Eu sou a tua Preciso renascer da água e do Espírito. E pensamos agora a graça do Espírito Santo, que é aquele que distribui as graças, que distribui os dons. E pensamos ao Espírito Santo que renove em nosso peito o dom da fé. A fé é dom de Deus. A fé não é algo que você mesmo vai gerar em você. É algo que Deus alimenta no seu coração. Então peça ao Espírito Santo essa graça. Espírito Santo, me dá o dom da fé. Eu quero acreditar na ressurreição. Eu quero viver a ressurreição. Eu quero comungar do ressuscitado. Se eu sou a noiva, se eu sou a esposa do Cristo, eu vivo com Ele a cruz, mas eu vivo com Ele também a glória da ressurreição. Vivemos tudo em comunhão. Então o Espírito Santo vem derramar sobre nós o dom da fé, fazendo novas todas as coisas, fazendo de nós novas criaturas, para que essa Páscoa possa ser a Páscoa mais diferente que a gente já viveu. E que essa Páscoa gere em nós um propósito de vida. Eu quero sair da condição onde eu estou. Eu quero ressuscitar. Eu quero vida nova, Senhor. Dai-nos essa vida nova, Espírito Santo. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, irmãos e irmãs! Finalmente chegamos no domingo da ressurreição. Que nós possamos bem viver este domingo santo, pedindo para que o nosso bom Deus, que hoje vive, que hoje reina entre nós, possa nos abençoar diariamente e interceder sempre por nós. E eu convido a Cibele para estar conosco neste dia, nesta manhã, refletindo sobre a Eucaristia e a glória de Deus. Que nós possamos rezar pela vida da Cibele e pelos seus familiares. Ave Maria, a cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Neste último dia, domingo de Páscoa, dia da ressurreição do Senhor, a gente vai começar a fazer a nossa última meditação desse nosso retiro, que tem como tema a Eucaristia é a glória do Pai. Quando a gente escuta essa palavra, glória, o que é glória? É você honrar, é você render louvores, você honrar aquele que lhe enviou. E quando olhamos para Jesus, nós vemos que nosso Senhor honrou o Pai, que o Filho honrou o Pai. E meditando sobre isso, eu fico imaginando o quanto que o Pai deve se sentir honrado ao ver que os seus filhos aprenderam dele
virtudes, bons exemplos, uma conduta ética, uma conduta moral. Quanto deve alegrar o coração desse pai em ver o seu filho o honrando com a sua vida. Imaginem agora o nosso pai, com P maiúsculo. O quanto ele deve ter se sentido honrado em Jesus. Porque Jesus, como filho, honrou o pai com as suas atitudes, com a sua submissão, com a sua entrega. E na Eucaristia nós vemos o Cristo que honrou o Pai. Nosso Senhor, que ao honrar o Pai, deu ao Pai o que Ele mais desejava, que era restabelecer a comunhão entre o homem e Deus. Restabelecer a ligação entre o céu e a terra. Por isso que Jesus Cristo é o único mediador. Porque é somente por Ele que o que havia sido desligado pelo pecado original foi religado. Foi restabelecida uma nova e eterna aliança. Imaginem, o Pai caminhava por entre Adão e Eva no paraíso, no Éden. Olha como era a graça da comunhão entre aqueles homens e Deus, ao ponto do Pai caminhar com eles no jardim. E o Pai desejou, sonhou com um dia onde a comunhão pudesse ser restabelecida. E São Pedro Julião em Mar, na Divina Eucaristia, vem nos dizer isso, que a Eucaristia, que o próprio Jesus é a glória do Pai, porque Jesus honrou a vontade do Pai com a sua cruz. Ao assumir a cruz sobre si, Jesus assumiu a vontade do Pai. Jesus restabelece a aliança que um dia havia sido perdida, que um dia havia sido rompida, para que nós pudéssemos viver uma comunhão com o Senhor. Olha que lindo isso, gente. Olha que profundo isso. Adão e Eva viviam no paraíso, viviam na presença de Deus. Jesus, ao se entregar na cruz, Ele quer estabelecer essa nova relação. Quer que os homens vivam na presença do Senhor. E a presença do Senhor real se dá na Eucaristia. Só que na Eucaristia, nós comungamos, nós adoramos um Cristo glorificado. A Eucaristia é a glória do Pai, porque na Eucaristia está o corpo glorificado de Jesus. Não é um corpo inanimado, não é um corpo morto, é um corpo vivo, é presença, é pessoa. E é essa pessoa que quer caminhar conosco, que quer nos jardins do nosso coração caminhar, ter comunhão, participar da nossa vida. E neste dia que o Senhor fez para nós, nesse dia da ressurreição, é como se Deus fizesse um convite para nós. Meus filhos, eu estou vivo para que vocês venham, para que vocês saibam onde me encontrar. O Senhor, Ele quis permanecer nessa terra conosco. Como diz São Pedro Julião, Jesus, ele subiu aos céus
mas Ele quis permanecer na terra. Não somente pela sua graça, não somente pela sua palavra, mas pela sua pessoa. E a pessoa do Cristo está na Eucaristia, a glória do Pai. E como diz São João Paulo II, nós nos tornamos aquilo que nós contemplamos. Quanto mais a gente comunga do corpo glorificado do Senhor, mais a gente deseja viver a glória do Pai no céu. Quanto mais a gente contempla o Cristo na adoração, mais a gente sente vontade de estar na presença do Cristo. E a gente então deseja estar na presença eterna dele no céu. Por isso que alguns salmos na Bíblia, em alguns documentos da igreja, vão dizer que a Eucaristia é o penhor da glória futura. O que significa a palavra penhor? É a garantia. A Eucaristia é a garantia da glória futura. Então, quanto mais nós comungamos, quanto mais nós adoramos, mais o nosso coração vai se tornando desejosos de estar no céu, comungando, adorando, contemplando o nosso Senhor. Então, é a garantia da glória eterna. A própria Sagrada Escritura, lá em João, capítulo 6, versículos 53 e 54, diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no terceiro dia. Ou seja, ao comungarmos do corpo glorificado do Cristo, da Eucaristia que glorifica o Pai, nós começamos a adquirir o gosto também pela ressurreição. Para que a glória de Deus também se manifeste em nós, para que a gente também ressuscite, a gente precisa da comunhão. Olha que bonito isso. Olha o que nós somos chamados a viver. E aí, enquanto eu meditava, eu lembrava de uma personagem bíblica que já apareceu muitas vezes nos discernimentos dos compromissados, que é Santa Maria Madalena. Santa Maria Madalena foi a primeira pessoa que viveu a experiência como ressuscitada. Santa Maria Madalena, que embora a tradição a chame de pecadora caída, muitos a associam àquela passagem bíblica em que ela chora e enxuga os cabelos, enxuga o pé de Jesus com seus cabelos. E embora tenha alguns teólogos que não afirmem concretamente que era ela, porque é uma figura anônima na Sagrada Escritura, mas o que importa é que Maria Madalena, ela viveu uma experiência com o crucificado e com o ressuscitado. Maria Madalena claramente é citada na Sagrada Escritura. Lá em João 19, 25 diz: perto da cruz de Jesus permaneciam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Maria Madalena é citada como uma das poucas que permaneceram aos pés da cruz. E Maria Madalena é citada novamente no relato da ressurreição. Então, se ela é ou não é a pecadora caída, mas é alguém que viveu uma experiência concreta com o Senhor crucificado e com o Senhor ressuscitado. E a narrativa da ressurreição do Senhor, lá no capítulo 20, dos versículos de 1 a 18, diz o seguinte: no primeiro dia da semana, Maria Madalena vai ao sepulcro de madrugada, quando ainda estava escuro, e vê que a pedra fora retirada do sepulcro. Corre então e vai a Simão Pedro e o outro discípulo que Jesus amava e lhes diz: retiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocaram. Pedro saiu então com o outro discípulo e se dirigiram ao sepulcro.
Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinando-se, viu as faixas de linho por terra, mas não entrou. Então chega também Simão Pedro, que o seguia, e entra no sepulcro. Vê as faixas de linho por terra e o sudário que cobria a cabeça de Jesus. O sudário não estava como os panos de linho no chão, mas enrolado em um lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido que, conforme a Escritura, ele deveria ressuscitar dos mortos. Os discípulos então voltaram para casa. Maria Madalena estava junto ao sepulcro de fora, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para o interior do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados no lugar onde o corpo de Jesus fora colocado, uma cabeceira e outro aos pés. Disseram-lhe então: mulher, por que choras? Ela lhes diz: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Dizendo isso, voltou-se e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus lhes diz: mulher, por que choras? A quem procurais? Pensando ser o jardineiro, ela lhe diz: Senhor, se fostes tu que o levastes, dize-me onde o pusestes, que eu o irei buscar. Disse-lhe Jesus: Maria. Voltando-se, ela diz em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus lhe diz: não me toques, pois ainda não subi ao Pai. Vai, porém, aos meus irmãos e diz-lhes: suba ao meu Pai e vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e as coisas que ele disse. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E essa narrativa do Evangelho chama muito a minha atenção. Porque o Senhor aparece a Maria Madalena. Vejam só, Maria Madalena vai ao túmulo de madrugada. Primeiro ensinamento desse Evangelho. Ela vai de madrugada levar perfumes. Maria Madalena se expõe ao perigo. Primeiro porque a perseguição aos cristãos já havia começado. Haviam guardas à espreita do sepulcro. E ela mesmo assim se arrisca e leva o que ela tem de mais precioso, perfume. E perfume não era um item barato naquela época. Ela leva tudo aquilo que ela possui para honrar o seu mestre, para embebê-lo de perfume, para cuidar do seu corpo. Olha que exemplo de adoração essa mulher nos dá. De alguém que quer glorificar o Pai, que quer honrar o Pai, que se arrisca, que quer envolver o Senhor com perfumes, que quer dar ao Senhor o que lhe é mais precioso. Aprendamos com Maria Madalena a dar glórias ao Pai. Maria Madalena, ao ver o sepulcro vazio, corre, meio que aflita. Levaram o nosso mestre, levaram o corpo do nosso mestre, não sei onde colocaram. E ela fica angustiada, com a possibilidade de não poder honrar nem mais o corpo daquele que ela amava, do seu Senhor. E aí me recordou o que nós estamos vivendo nesse tempo, de não poder participar das Santas Missas presencialmente, de não poder comungar o Senhor, de não poder fazer uma adoração eucarística. A sensação que nós temos é que roubaram o nosso Mestre de nós. Isso gera angústia. Isso gera angústia no nosso coração. A angústia de
tantos familiares que perderam seus entes queridos nesse tempo e não puderam nem sequer fazer um velório digno. Não puderam nem sequer prestar as últimas homenagens aos seus amados. Quanto isso angustia o coração. E ela chora. Chora diante do sepulcro vazio. Contempla os anjos. Contempla o Senhor mesmo sem reconhecê-lo. Mulher, por que choras? E hoje o Senhor também nos pergunta, por que choras? Porque ainda estás enlutado. E aí ela vem e olha para o Senhor, achando que é um jardineiro, como diz a palavra, e diz, vou repetir, Senhor, se foste tu que o levastes, dize-me onde o pusestes que eu irei buscar. Olha que linda essa oração que Santa Maria Madalena faz. Se foi tu que levou o meu mestre, não importa onde tu colocou ele, só me fala onde tu colocou, porque eu vou agora buscar. E imaginem, Jesus tinha um peso muito superior ao dela, Jesus tinha uma estatura muito superior à dela, mas para ela não importou, ela não impôs condições. Me diz onde ele está, que eu vou lá buscar agora. Nem que eu vá sozinha, nem que eu carregue ele, nem que eu puxe ele. Ela não impôs condições para ir encontrar o seu amado. Santa Maria Madalena nos ensina então como adorar. Buscar a Deus sobre todas as coisas, sem impor condições, sem se preocupar se vai demorar muito, se vai pesar muito, se isso ou aquilo, mas simplesmente buscar a presença do Senhor, buscar estar com aquele que nós amamos. E meus queridos, quando tudo isso passar, e vai passar, porque nós cremos que tudo isso passará, não faça mais imposições a Deus. Não imponha condições. Simplesmente vá. E quantas vezes nós tivemos a oportunidade de estar com o Senhor, de celebrar com o ressuscitado, e nós não fomos, e nós não estávamos disponíveis. Nosso Senhor quer ressuscitar a nossa fé. Nosso Senhor quer que nós demos glórias ao Pai, assim como Ele dá glórias ao Pai pela Eucaristia. E por fim, olha que bonito, quando Jesus diz Maria Madalena, ela o reconhece. Ei, essa voz eu conheço. Ei, essa pessoa não me é estranha. Ela reconhece o seu mestre pela voz, porque ele chama aquela mulher pelo nome. É o Senhor que conhece cada um de nós e nos chama pelo nome. E quer fazer conosco uma experiência pessoal de ressurreição. Vai e diz aos teus irmãos, diz-lhes que eu vou subir ao meu Pai, o vosso Pai, ao seu Deus e vosso Deus, ao meu Deus e vosso Deus. Jesus então diz, você já viveu uma experiência de ressurreição comigo. Então agora vai e anuncia isso aos teus irmãos. Diz que eu estou glorificado, que eu subirei, que eu honrarei o meu Pai e o vosso Pai, o meu Deus e vosso Deus,
E Maria Madalena então sai correndo ao encontro dos seus para dizer: eu vi o Senhor, ninguém me contou não. Eu vi, eu experimentei, a graça da ressurreição me alcançou. E é assim, queridos, que nosso Senhor quer fazer conosco. Nós somos as Madalenas desse tempo. E o Senhor quer olhar para nós e dizer: fulano, eu subirei, eu honrarei o Pai, o meu Deus e vosso Deus. Vai, anuncia isso. Anunciem, anunciem, anunciem que eu vivo. Anunciem que eu reino. Anunciem que eu sou maior do que a morte. Para que a gente possa dizer: eu vi o Senhor. Eu experimentei o Senhor. O adorador é aquele que primeiro experimenta, para depois anunciar. O carisma da casa, ele bebe dessa realidade. Adorar o Senhor sacramentado para anunciar o amor que brota da Eucaristia. A gente só anuncia o que a gente contempla. A gente só anuncia o que a gente experimenta. Então façamos a experiência com o ressuscitado para anunciar a ressurreição, para anunciar a Eucaristia, que é a própria glória do Pai, para anunciar o Cristo que honra o Pai, que restabelece a comunhão, a aliança. E que o desejo do nosso coração neste dia de Páscoa, nessa Páscoa, seja que o Senhor possa de fato nos fazer homens e mulheres novos. Pessoas que queiram correr ao encontro do Senhor, que não meçam esforços, que busquem o seu amado, que busquem honrar o seu amado. Que nós levemos os nossos perfumes, que nós não tenhamos medo de ir até o Senhor, que nós possamos ir ao encontro de Jesus com o desejo mais genuíno de dar glórias ao Pai com a nossa vida. Assim como Jesus honra o Pai na Eucaristia, fazendo-se cumprir a sua vontade, honra o Pai com cada gota de sangue que foi derramada na cruz. Jesus faz um convite a cada um de nós: me honrem. Honrem a minha cruz. Me honrem na Santa Eucaristia. Me honrem em cada comunhão. E me honrando com a vida de vocês, que a vida de vocês inteira seja um evangelho, onde as pessoas possam ler e ver e testemunhar o que eu fiz. E a gente possa dizer: eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. E assim como o Senhor escolheu Madalena, Ele também nos escolhe. Assim como Ele falou a ela, chamou ela pelo nome, Maria. Jesus nos chama hoje também pelo nome. Ele nos escolheu. Não me pergunte por quê. Não me pergunte o que Ele viu em você. Mas Ele lhe escolheu. Fraco, lento, difícil, cabeça dura, inconstante. Mas Ele nos escolheu para que a gente possa, a cada passo que damos, relembrar o que Ele fez em nós, da onde Ele nos tirou e para onde Ele quer nos levar. Então não tenhamos medo em correr na direção deste Pai que quer nos alimentar com o seu corpo glorioso e assim também nos glorificar com Ele. Guarde um pouquinho de silêncio enquanto você vai ouvindo essa canção, fazendo com essa canção essa experiência com o ressuscitado. A experiência de Maria Madalena, a experiência
experiência de Jesus Eucaristia que glorifica, que é a própria glória do Pai. Quiseste-nos assim, quiseste-nos pra ti. Somos gratos, Senhor. Somos gratos, ó Jesus, por amor tão perfeito. Mesmo nas quedas, tu estavas. Novo a nos erguer, e a cada passo recordamos tudo que fizeste em nós. Tu nos amaste sem merecer, estendeste a tua mão. E vai cantando isso pro Senhor. E nos correr ao teu encontro, Jesus. ao teu encontro. Arrasta-nos, leva-nos, Arrasta-nos, Senhor, inflama-nos de amor. inflama-nos de amor. Queremos correr ao teu encontro. Arrasta-nos, Senhor, inflama-nos de amor. A cada passo recordamos tudo que fizeste em nós. Tu nos amaste sem merecer, estendeste a tua mão. Queremos correr Com todo o desejo do seu ao coração. teu Eu encontro. quero ir ao teu encontro, Senhor. Eu quero seguir a tua vontade para mim. Arrasta-nos, Senhor, Eu quero te glorificar com as minhas escolhas. inflama-nos de Ao amor. lugar do teu corpo glorioso, Senhor. Eu também sonho com a minha ressurreição. Eu também sonho, Senhor, com um dia que eu viverei e verei a tua glória face a face. Arrasta-nos, inflama-nos, Inflama-nos de amor. inflama-nos de amor, assim como tu inflamava o coração de Maria Madalena, que amava o seu mestre Raboni, que chorou, Arrasta-nos, que não mediu esforços. Me diz onde o puseste, que eu vou buscá-lo agora. queremos Nos inflama de amor, Jesus, para que nós te ofertemos o nosso melhor ao teu perfume. encontro. Se preciso for, que a gente se arrisque por ti, Senhor. Arrasta-nos, Mas é só o amor. Como diz Santa Teresinha do Menino Jesus, é só por amor que os mártires continuam derramando seu sangue, queremos correr que os profetas continuam anunciando. ao teu encontro. É só por amor, é só o amor que justifica. Então inflama-nos de amor, para que a gente possa, inflamados deste amor, te testemunhar. Não queremos só fazer propaganda de ti, Jesus, nós queremos fazer experiência contigo. Por isso nos arrasta, Arrasta-nos, Senhor, inflama-nos de amor. Queremos correr ao teu encontro.
ó divindade escondida, que verdadeiramente oculta-se sobre estas aparências. A vós, meu coração submete-se, todo por inteiro, porque, vos contemplando, tudo desfalece. A vista, o tato, o gosto falham com relação a vós. Mas somente vos ouvindo, em tudo creio. Creio em tudo aquilo que disse o Filho de Deus. Nada mais verdade que esta palavra de verdade. Na cruz estava oculto somente a vossa divindade. Mas aqui oculta-se também a vossa humanidade. Eu, contudo, crendo e professando ambas, peço aquilo que pediu o ladrão arrependido. Não vejo como Tomé as vossas chagas. Entretanto, vos confesso, meu Senhor e meu Deus, faça que eu sempre creia mais em vós. Em vós esperar e vos amar. E vos amar. E vos amar. E vos amar. Ó memorial da morte do Senhor, pão vivo que dá vida aos homens, faça que minha alma viva de vós e que a ela seja sempre doce este saber. Senhor Jesus, bondoso pelicano, lava-me, eu que sou imundo, em teu sangue, pois que uma única gota faz salvar todo mundo e apagar todo pecado. Ó Jesus, que velado agora vejo, peço que se realize aquilo que tanto desejo. Que eu veja claramente vossa face revelada. Que eu seja feliz contemplando a vossa glória. Amém.
Ele vive, Ele ressuscitou. Que nós possamos, enquanto igreja, ter forte essa vivência de Deus em nossos corações. Pois Ele nos pede para que hoje possamos trilhar este caminho junto com Ele de ressurreição. E para bem refletir este momento, eu convido a Brenda. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, irmãos, tudo bom? Bom dia, paz. Nessa manhã a gente recebeu a graça, de poder estar meditando juntos um hino belíssimo de São Tomás de Aquino, que é o Adoro-te Devote. São Tomás de Aquino escreveu esse hino a convite, a pedido do Papa Urbano IV, que pediu para ele escrever hinos, para a liturgia do Corpus Christi. Então, foi muito belo, esse movimento de meditação pessoal sobre o Adoro-te Devote. E a gente queria partilhar também e rezar juntos, Que à medida que a gente vai colocando palavras e meditando, a gente também possa abrir o nosso coração para fazer essa meditação, nosso momento de oração, Então, que a gente possa ir mergulhando nessas palavras já ditas, declamadas pela nossa irmã, essas palavras que vieram de uma profunda intimidade de São Tomás de Aquino com o nosso Senhor. Então abra nossos corações, Senhor, para bem viver essa meditação. Dilata a nossa alma, Senhor, para que nós possamos abraçar tudo que Tu queres nos dar, tudo que Tu queres, Senhor, trazer com cada palavra, cada trecho desse hino de amor, dessa declaração de amor, desse santo. Vem, Senhor Jesus, inalar os nossos corações, abrir os nossos corações, Senhor. E para o início da nossa meditação, eu queria trazer uma reflexão do Frei Riviero Cantalamessa, que ele diz assim: rezar com as palavras do Adoro-te Devote significa para nós deixarmos conduzir pela onda cálida da piedade eucarística, das gerações que nos precederam e dos numerosos santos que o entoaram. Significa reviver emoções e lembranças que nós mesmos, ao entoá-lo, experimentamos em certos momentos de graça na nossa vida. Meu desejo é que todos nós possamos reviver essas lembranças juntos. Nos unir a esses santos homens que viveram um amor imenso, um amor avassalador por nosso Senhor Jesus Cristo, e que a gente também possa viver, ao rezar esse hino. E uma das coisas assim que mais me chamava a atenção no Adoro-te Devote era a forma pessoal que São Tomás de Aquino trazia, de falar com Jesus: eu te adoro. E não tem como nós, acasianos, nós sabemos que outras pessoas também estão participando, desse retiro online, mas nós que vivemos o método, de adoração, conforme São Pedro Julião Aimar, não tem
como desassociar, né? Principalmente essa primeira parte do Adoro-te Devota, que ele dá um ato de adoração com essas palavras, a Eucaristia, que nos transpassa a alma, porque ele diz assim: eu te adoro, Senhor oculto nas espécies eucarísticas. Eu te adoro e submeto-me totalmente a vós, né? E me desfaleço, né? Ou seja, eu morro nessa contemplação de ti, Senhor. Então, que a gente possa começar, né, a nossa meditação já fazendo esse movimento de adoração, de nos submeter, né, a Deus através dessa oração. E São Tomás, ele é muito preciso quando ele fala, né, quando ele vai crescendo no hino, e ele diz assim: eu te adoro, Senhor. Por mais que o meu olhar humano, né, só veja pão, por mais que os meus sentidos, o meu olhar, o meu tato sejam falhos, mas eu creio firmemente nas tuas palavras, na tua sagrada palavra. Eu creio, então me dá esse olhar de fé, né? Me dá esse olhar de fé, Senhor, para eu poder contemplar a beleza da Eucaristia. E à medida que ele vai avançando, ele faz uma união que nós sempre dizemos, e nós sempre, né, à medida que a gente vai galgando na fé, a gente vai entendendo que é impossível desassociar, né, a cruz da Eucaristia, né? Ele fala que na cruz tu escondeste a tua divindade, que a gente só viu o homem, né? E na espécie eucarística tu escondes até mesmo a tua humanidade, né? Tu esconde tudo, Senhor. E eu quero, nesse mistério de amor, né, estar contigo. E aí ele escolhe entre tantos personagens da paixão, né, e aí a gente pode já ir refletindo, já meditando tudo que a gente viveu nesse retiro, desde de quinta-feira santa, ou da semana inteira, desde o domingo de Ramos, né? E quando a gente chega na paixão, entre tantos personagens que estavam ali, São Tomás de Aquino escolhe o bom ladrão, né? E olha esse ato, né, de humildade, de dizer: Senhor, eu sei que eu mereço esse castigo. Eu sei das minhas misérias, eu sei das minhas falhas, né? Eu sei do meu pecado. Mas lembra de mim, Senhor, nos pés do paraíso. Olha por esse pecador, né? Olha por esse pecador. E outro personagem que ele também faz referência, que eu falo: Senhor, olha que graça, né? Ele escolhe um bom ladrão e escolhe um discípulo incrédulo. E ele fala: Senhor, olha aqui, eu estou aqui como São Tomé, que não enxerga as tuas chagas. Eu não enxergo, mas eu creio. Eu quero. E usando, né, as virtudes teologais, ele fala: me faz crer sempre em ti, me faz esperar em ti e me faz amar-te. Mesmo eu sendo esse pecador, mesmo eu sendo esse discípulo incrédulo muitas vezes,
mas me faz crer, esperar e amar. O quanto que é difícil hoje em dia, né? Nós lutarmos contra nós mesmos, contra tanta coisa que nos rodeia, mas é necessário nós crermos no Senhor, nós esperarmos em Deus e nós amarmos Deus sobre todas as coisas. Ó memorial da morte, pão vivo que dás vida ao homem, faz que meu pensamento esteja sempre em Ti e que sempre lhe seja doce esse saber, né? Senhor, vence a tudo na minha vida e seja o centro, que esse pão vivo, né? Esse pão vivo que me dá a vida, né? Que me dá a vida, eu quero que seja o centro da minha vida sempre. E essa parte é uma parte assim que, já caminhando para o finalzinho, né, da oração, foi a parte que eu mais me detive, né? Que ele fala: Senhor Jesus, terno pelicano, lavai-me a mim imundo com teu sangue, da qual uma só gota já pode salvar o mundo de todos os pecados. Ele se refere a Jesus como esse terno pelicano, né? E é impossível a gente não ir, né, pesquisar um pouquinho para entender o significado desse terno pelicano, né? E essa ave, os pelicanos, eles dão os seus filhotes de comer através de uma glândula que fica, né, aqui no peito. E na cultura popular, antigamente, dizia, a imagem que se tinha, né, é que o pelicano, na ausência de comida e de dar comida aos seus filhotes, ele arrancava a carne do peito para dar para os seus filhotes. Então a imagem cruenta que se tinha de ele arranca a carne, né? Jesus durante muito tempo foi chamado desse pelicano, desse pai que tirou da sua carne para dar vida, para dar alimento a nós, seus filhotes, seus filhos. Foi muito belo, né, esse estudo. E logo em seguida ele fala: lava-me, porque eu sou imundo. Lava-me com teu sangue. E o processo de se lavar, né, não precisa de bastante água, porque eu digo que eu estou imundo, eu não estou só com uma sujeirinha, né? Eu estou imundo, então lava-me totalmente. Mas aí depois São Tomás para e fala: eu sei que eu preciso ser lavado com teu sangue, mas eu sei que só com uma gota tua bastaria, né, para salvar o mundo inteiro de todo pecado. Então, por que, Jesus? Por que, né, tu se deu por inteiro? Primeiro, porque Deus tinha necessidade de mostrar o quanto Ele nos amava. Deus, Ele queria que fosse visível aos nossos olhos, né, o quanto que Ele tinha essa afeição, esse amor. E essa missão só poderia ser dada àquele capaz de se doar.
aquele filho predileto, né? Deus tinha esse amor de predileção por Jesus, que é muito lindo, né? As maiores batalhas são dadas aos melhores soldados, né? Já que o pai e o filho tinha parte com o pai, então ele se doou por inteiro. E Jesus quis dar-se por inteiro. Ele tinha desejo de fazer a vontade do Pai. E ao mesmo tempo, ele não queria um sacrifício qualquer, né? Antes, quando as pessoas faziam sacrifícios, né? Colocavam o bezerro, né? E partiam e tudo mais, eles dividiam aquela oferenda. E Jesus tinha consciência que ele não poderia ser qualquer oferta, ele não podia ser qualquer sacrifício. Ele quis se dar por inteiro. A gente chama de... Era o sacrifício de Jesus na cruz, foi um holocausto. Holocausto vem de queima total. Ele não queria queimar só uma parte, ele não queria dar apenas uma gota. Essa sexta-feira agora que se passou, ele quis se dar por inteiro a nós. De tanto que nos amou, para vivermos a Páscoa que nós estamos vivendo hoje. Ele nos amou profundamente. Deus nos amou profundamente por dar seu Filho amado. Jesus nos amou profundamente porque quanto mais eu amo, mais eu me sacrifico, né, pela pessoa. A Eucaristia é o sacramento do amor porque ela é fruto de um sacrifício de se doar por inteiro na cruz. E São Tomás de Aquino tinha isso claramente quando ele dizia: Senhor, eu sei que eu quero ser lavado pelo teu sangue, mas eu também sei que com uma gota bastava. Mas ele quis, por mim, por ti, para que nós pudéssemos estar vivendo hoje, esse domingo, para que nós pudéssemos estar vivendo hoje com essa igreja, né? Com a igreja juntos. E ele finaliza, né? Ele finaliza a oração, né, do Adoro Te Devota, dizendo exatamente esse desejo, Senhor, eu sei que hoje tu estás velado, né? Eu sei que hoje tu estás nesse véu eucarístico, mas eu quero contemplar-te face a face no céu. Eu quero viver a experiência de adoração hoje para futuramente viver essa experiência no céu. Olha que belo. Porque esse era o anseio de São Tomás de Aquino. Ele dizia que peço-te para que se cumpra o que mais anseio, que é ver o teu rosto descoberto. Seja eu feliz contemplando a tua glória, porque o que eu anseio, Senhor, é receber a herança que tu nos destes quando tu morrestes na cruz por cada um de nós, que é a herança desse céu, que é te contemplar face a face.
E a gente finaliza esse Adoro-te Devota pedindo exatamente isso, Senhor, que eu possa te contemplar nas espécies eucarísticas. Que eu possa te contemplar hoje, mesmo que os meus olhos humanos não enxerguem. Meus olhos humanos só enxergam pão, mas eu sei que tu estás lá. Porque tu nos destes a Eucaristia, Senhor, naquela última ceia. Porque tu estás aí no véu eucarístico, mas o meu coração se une ao teu e deseja ardentemente esse céu. Obrigada, Senhor, pela Eucaristia. Obrigada, Senhor, por tudo que tu fizeste por nós, por esse amor. Obrigado por hoje, nesse domingo de Páscoa, nós termos esse olhar. Que se a gente tivesse apenas olhar humano, nós olharíamos para a cruz e olharíamos apenas o crime cometido. Mas hoje a gente olha para a cruz, olha para a tua paixão e olha para a Eucaristia e diz, foi por amor. E por isso que eu tenho que amar-te, Senhor. Eu tenho que adorar-te devotamente. Não é só viver uma devoção, um momentinho de oração, não. É adorar a ti, Senhor Jesus. Então que a gente possa começar esse domingo de Páscoa adorando a Deus. Deus que nos amou e nos ama até o fim. Amém? E para melhor vivermos a celebração eucarística que logo mais estaremos participando, é que eu convido mais uma vez o Padre Danilo para estar hoje conosco, nos presenteando com o sentido litúrgico da celebração da Páscoa. Que nós possamos novamente pedir para que o nosso Senhor bom Deus abençoe o caminho do nosso amigo e Padre Danilo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Irmãos, iniciamos essa reflexão agora sobre o domingo da Páscoa. Um domingo importantíssimo para nós. O domingo, a festa. Aquele que é a nossa linha mestra da nossa espiritualidade, de qualquer carisma, de qualquer vocação. Tá? Baseado, inspirado nesse dia, nesse grande carisma que nos vem do alto, que é a vida nova plena em Cristo. Todo o Tríduo Pascal, que é a festa completa mais importante dos cristãos, principalmente dos cristãos católicos, comemoramos essa vida única. Quando Cristo entra na morte, na Sexta-feira Santa, ele já entra nesse mistério da vida nova. E quando ele ressurge no domingo, na nossa vigília pascal, é esse mistério plenificado. Ali se realiza a nova criação. Em 7 dias, Deus criou o mundo. E é muito interessante essa analogia que os padres da igreja faziam. E nesse 8º dia, Cristo ressuscita, como que faz dessa criação uma nova criação, pelo seu Espírito, pela sua palavra, por esse mistério que é a vontade, a palavra do Pai que Ele nos traz. Esse mistério do reino que agora atinge a sua plenitude. Cristo que entra na morte, vence a morte, desce ao profundo dos infernos no sábado santo e no domingo ressuscita
é elevado à direita do Pai. Todo o mistério da salvação humana está contida nesses 3 dias e planificada no domingo da Páscoa. Porque existe um plano, e os teólogos chamam esse plano de economia da salvação. Essa história, esse processo do homem que Deus já criou santo, puro, imaculado, e vem na história, mas aparece o pecado, a queda, o ser humano. Mas antes dessa queda, Deus já tinha um plano no seu coração de elevar o ser humano à plenitude da vida divina, a partilhar da mesma vida divina. Um plano que provavelmente não tinha a morte. Mas como o ser humano peca, cai, entra a morte na história do homem, por causa do nosso pecado, por causa da nossa rebeldia, de termos escutado aquele que é pecador por excelência, o demônio. Então nós decaímos, e aí Cristo desce, o Filho desce à nossa morte, às nossas trevas, ao nosso inferno, para que nos elevasse e nos levasse com Ele para a glória dos céus, para participar da mesma vida divina, que é a mesma vida de Deus, com Deus. E isso, irmãos, comemoramos nesse domingo, esse domingo por excelência. E tem 3 aspectos fundamentais desse tríduo que nós precisamos entender para entendermos o que acontece nesse domingo, nesse dia da ressurreição. O dia, imagina, os hebreus saíram do Egito. De um lado o mar, do outro lado o faraó que vinha, a morte, o fim, a falta de esperança. E ali o mar se abre, e eles tinham uma alegria tal por estarem livres da morte, livres do faraó, livres da água do mar, que simbolizava a morte também nessa época. Imagina nós, irmãos, das nossas trevas, do nosso pecado, da mais profunda morte, que é essa morte do pecado. Muitas vezes nós estamos tão anestesiados no nosso pecado que nós não percebemos a morte que é estar no pecado. Não, eu nasci assim, aquela síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Não, isso é uma mentira profunda que o demônio vem nos enganando, vem nos amarrando. E isso nos fecha na tristeza, nos enclausura na nossa depressão, nas nossas síndromes, nos nossos complexos. E aí gera em nós a morte pessoal, prática. E daí, dessas trevas, o Senhor nos resgata, o Senhor nos tira. E nós precisamos relembrar que essa vida nova veio até nós por meio do nosso batismo. Liturgicamente e sacramentalmente nos é dada essa vida nova, o poder de vencer todos esses males, o poder de vencer a morte, não só a morte física. Sabemos que depois dessa Páscoa, porque é assim que os primeiros cristãos chamavam a morte, chamavam de Páscoa, de passagem, que é o significado dessa palavra Páscoa. Essa passagem, seja dos hebreus ao Mar Vermelho, seja dos cristãos que vencem a própria morte. Isso, irmãos, é fundamental para nós entendermos. Então vamos falar desses 3 aspectos fundamentais desse tempo, que primeiro é fazer essa ligação da lembrança da morte e ressurreição de Cristo com a nossa vida particular, pessoal, porque é em função de nós que Cristo se deu, que Cristo se entregou, que Cristo entrou na morte e ressuscitou, porque nós temos uma certa dificuldade de entender essa morte, o poder da morte sobre nós, principalmente da morte do pecado. Muitas vezes pensamos que a igreja
exagera, que a igreja inventa coisa, escraviza as pessoas, que é essa mentalidade que está oculta, quando não é explícita, nos nossos pecados, na nossa indiferença, na nossa falta de caridade, que não nos fiamos de verdade da palavra da igreja. E o segundo aspecto importantíssimo é essa liturgia magnífica que nós celebramos, que agora infelizmente estamos impossibilitados de participarmos, de tomarmos parte desse banquete, dessa festa da ressurreição. É fazer presente, não se trata, é um mistério, porque na nossa linguagem humana é difícil de explicar, porque não se trata de viver de novo a Páscoa, principalmente nós católicos que vivemos todos os anos a Páscoa. Não se trata de viver de novo. A liturgia é um tornar presente agora, um acontecer agora. O que para os judeus era muito claro, a celebração da Páscoa, que era essa passagem do Mar Vermelho, eles sabiam que a própria liturgia era a presença de Deus, era um sacramento de Deus. Porque como podia acontecer a passagem do Mar Vermelho se o braço de Deus potente não estiver com o povo? E é essa mesma mentalidade que nós celebramos em cada missa, em cada liturgia, em cada batizado, em cada matrimônio, em cada confissão. Nessa liturgia está presente o braço de Deus, especialmente nesse domingo, aonde Cristo vence a minha e a tua morte. É claro, Ele precisa da nossa fé, da nossa adesão, do nosso desejo profundo. E na medida que o nosso desejo cresce, a nossa vontade cresce, cresce também a sua graça e a sua vitória. E da maneira que nós vamos, Deus vai nos dando graças imerecidas. E conforme vamos percebendo, é verdade, Cristo ressuscitou, aí somos aquilo que os apóstolos vão dizer, somos testemunhas. Em todos os discursos dos Atos dos Apóstolos, os apóstolos vão colocar essa afirmação contundente: e nós somos testemunhas de aquele que vós matastes. Eles diziam para os judeus: ressuscitou, está vivo, foi constituído Senhor e Cristo, está sentado à direita de Deus, como Estevão contemplou, porque ele sabia que ia morrer, ia ser apedrejado naquele momento. Conta toda a história da salvação, cumprida, realizada em Cristo, até chegar em Cristo. E Deus o dá a visão dos céus, e ali ele tem a graça de perdoar os seus inimigos, de imitar o seu Senhor, porque sabe que esse Senhor é Senhor da vida e da morte. E se deixa apedrejar, se deixa matar Santo Estevão. E assim, irmãos, é o poder e a graça desse domingo da ressurreição que faz presente essa mesma vitória de Cristo hoje, para mim e para ti. E isso é uma graça. Que mérito temos de que Deus morra por nós? Nenhum, irmãos, nenhum. Pelo contrário, agimos como inimigos de Deus. E Deus nos dá o domingo, o grande domingo da Páscoa, que serão os outros domingos do ano, serão reflexos. Esse domingo é importantíssimo lembrar, liturgicamente, ele não termina com as vésperas, com a oração da noite, com o cair do sol. Não, ele termina no outro domingo. É um dia que dura 8 dias na nossa contagem terrestre, para simbolizar esse dia único, essa nova criação. 8 dias, o símbolo da nova criação, dessa nova criação que Cristo faz comigo e contigo. Então é uma festa imensa, a oitava da Páscoa. Não se trata de um dia, um domingo. Esse domingo só vai terminar no outro domingo. E isso é importantíssimo, porque em pouquíssimas paróquias que eu saiba se comemora essa oitava da Páscoa, que se faz todos os dias a celebração da Santa Missa, que é a mesma celebração da Noite Santa. E isso, irmãos,
nós somos testemunhas e precisamos encarar essa realidade para percebermos o quanto a nossa religiosidade muitas vezes é mesquinha, pobre, diante daquele que é o mistério da vida eterna. E hoje, irmãos, e o terceiro aspecto, uma terceira linha, provém das próprias origens da festa de Israel. A Páscoa era uma festa nacional do povo eleito, aonde nasce o povo de Deus. Lembrança da sua libertação e da sua constituição. A Páscoa permanece a festa do povo cristão, festa de sua constituição em um povo santo, em sacerdócio real. Ou seja, nós também não podemos celebrar a nossa Páscoa sem a consciência de que Deus nos constitui um povo, nos constitui um sacerdócio real, não só pela graça do batismo, principalmente pela graça do batismo, mas pela graça da Páscoa, de poder celebrarmos a Páscoa. Então somos um povo eleito, escolhido, selecionado, particular de Deus, um povo, não só indivíduos, não só pessoas isoladas, mas um povo. Ou seja, um dia no Sábado Santo, somos um dia em que não temos liturgia e não temos assembleia. Esse é um aspecto importantíssimo. E essa assembleia, ela se reconstitui na Páscoa, que é essa nova assembleia, esse povo santo que o Senhor de novo cria para si, que somos nós. E é isso, irmãos, precisamos dessa graça profunda, precisamos termos presente essa graça, porque ela já nos foi dada, mas podemos estar indiferentes a ela. Precisamos descobrir que somos o povo, temos um só coração, uma só alma, um só espírito, que é o próprio amor do Senhor, a morte e ressurreição do Senhor. E toda a nossa vida, o primeiro aspecto, essa ligação da morte e da ressurreição de Cristo com a vida dos cristãos, isso nos mostra o que é fundamental do cristão, que não vamos conseguir chegar a lugar nenhum se de verdade não entramos na morte com Cristo, se não morremos para as nossas vontades, para os nossos desejos, para os nossos pecados, fundamentalmente. E aí se trata de destruir em nós o egoísmo, o orgulho, a soberba, a avareza, a gula, e aí os seus vícios, os pecados, o mundo que vem com as suas seduções, e esse dragão imenso que é o mundo continua a nos seduzir, e nós precisamos nos encantarmos, nos apaixonarmos por aquele que é o cordeiro imolado, que é um cordeiro inocente. Quem que vai valorizar um cordeiro morto? Uma ovelhinha morta. Mas foi essa ovelha, esse cordeiro imolado, que ressuscitou, que nos deu a vida plena. E é um dia que não é um dia de tristeza, é um dia que é, diríamos assim, não é palavra da igreja isso, mas eu digo por minha conta, é pecado estar triste, porque diante dessa graça, que é a vida eterna, que é a ressurreição do Senhor, de termos vencida dentro de nós a morte, é um dia que não cabe tristeza para nada, que precisamos estar de verdade apaixonados por Cristo, não nesse dia somente, não só nos 8 dias que vai durar esse dia, mas todo ano, e renovarmos, crescermos nesse amor, nessa vida nova que Cristo nos dá, para que tenhamos a graça de um dia partilharmos do banquete celeste, do banquete da glória. E se trata disso, irmãos, essa liturgia. A vida do cristão é uma liturgia, e cada vez que levantamos de manhã, que vencemos o sono, que repousamos, descansamos,
O abrir o olho é uma graça imensa. Já é um comemorar essa ressurreição. Se rezamos o Ângelus, por exemplo, ao meio-dia normalmente, ou às 6 da tarde, como é a tradição da igreja, estamos celebrando essa liturgia, esse mistério pascal. E foi o que o Concílio Vaticano II quis resgatar da tradição da igreja, porque todo o mistério sacrificial de Cristo é verdade. A missa é um sacrifício, mas no Concílio Vaticano II a igreja quis destacar 2 mistérios que o Concílio de Trento já tinha dito. Tudo bem, a missa é sacrifício, mas ela é também banquete. Sempre foi para os judeus banquete. Cristo celebrou um banquete na última ceia, mas é também memorial. É um sacrifício, é banquete e é memorial. E esse aspecto do sacrifício, ele sempre foi muito contaminado pela mentalidade pagã, porque, conto um pouquinho da história para vocês. Constantino, quando ele se converte, e todo o império se converte com ele, era impossível catequizar todo aquele povo, fazer um catecumenato, fazer uma preparação para o batismo e purificar as pessoas da sua religiosidade pagã. Porque o que os pagãos faziam? Ofereciam sacrifícios de bode, de touro, animais, sacrifícios de animais para os seus deuses. E chega agora na igreja, não se faz mais sacrifícios. E as pessoas, no oculto, continuavam oferecendo os seus sacrifícios, os seus jejuns, as suas penitências. E isso vai se agregando um pouco à espiritualidade da igreja. Então, muito dos nossos sacrifícios tem um pouco ainda essa mentalidade de fazermos uma troca, uma barganha com Deus. Por isso o Concílio Vaticano II ressalta esses 2 aspectos de banquete, de festa no sacrifício eucarístico. Principalmente resgata o mistério pascal. Em segundo lugar, o memorial, o tornar presente essa graça que Cristo, na sua morte e ressurreição, adquire para nós. Ou seja, se existe um sacrifício agradável a Deus, e ele é um único, é o sacrifício de Cristo, que já morreu e já ressuscitou por nós. Se nós fazemos algum sacrifício válido, é se fazemos de verdade, com amor, com todo o coração, por amor a Deus. E esse dia da Páscoa, do domingo, é o dia que não cabe sacrifício, não cabe de forma alguma penitência ou qualquer tipo de tristeza, mas que impere de verdade nesses 8 dias uma alegria profunda por esse mistério de salvação que o Senhor mesmo adquiriu para nós. E aí podemos entrar nesse mistério e entender todos os outros ritos: o batismo, a confissão, o matrimônio, a ordem, tudo em função do mistério da Páscoa, desse domingo, desse dia por excelência que o Senhor nos dá. Por isso, irmãos, eu desejo de verdade que vocês possam buscar nesse mistério de amor a vida nova, aprendermos a morrer, descobrimos as nossas mortes, para de verdade entrarmos na vida eterna, que é aquilo que nem ouvido ouviu, nem olho humano nenhum viu, que nem um coração sequer imaginou. Deus nos dá a contemplar, que é a vida nova, obtida por Cristo na sua cruz e ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém, irmãos. Então, que graça a gente concluir esse retiro online, né? Tá acabando. Foi realmente muito desafiador, mas o desejo de estar em comunhão, o desejo de bem vivermos essa Semana Santa e guiados pelo Espírito Santo, concluímos esse retiro com a graça de Deus.
agradecendo a presença de cada um de vocês que nos acompanhou, que mergulhou nessa espiritualidade, a cada membro da comunidade que disponibilizou o seu tempo ou para gravar um vídeo, para gravar um momento de meditação, um momento de oração, a música aqui representada pelo Diego, pela Gigi, que também estão nos auxiliando ao longo dessa gravação, né? Todos aqueles que intercederam para que esse momento pudesse acontecer. Então, nosso muito obrigada. Obrigada aos nossos sacerdotes que também disponibilizaram o seu tempo para nos fazer mergulhar no sentido litúrgico de cada dia e para nos fazer bem viver esta semana, que é muito importante para a nossa igreja e para cada um de nós. Então não esqueçam de viver a celebração do domingo de Páscoa, agora às 9 horas, vai ser transmitida pela TV Nazaré, né? Então acompanhe, vai ser transmitida diretamente da nossa paróquia. Então acompanhe em comunhão com o nosso bispo, porque o bispo para nós é a própria pessoa do Cristo que fala, né? Então não percamos a oportunidade de ouvir o que Dom Humberto nos diz, porque ele é o nosso pastor, é aquele a quem nós devemos ouvir, né? Assim como na ressurreição, o Cristo aparece aos discípulos na pesca milagrosa e São Pedro consegue arrastar aquela rede cheia de 153 peixes. Ele consegue com a sua força trazer essa rede para perto do Senhor, enquanto que em versículos anteriores 3 discípulos não conseguiam fazer isso, ele sozinho consegue, para nos atestar que a pessoa de Cristo que dirige a igreja, ela sempre nos traz para perto do Senhor. Ela tem forças para nos trazer até o Senhor. Então aprendamos a viver essa experiência de escutar o nosso pastor, de acompanhá-lo. E nós queríamos também encerrar esse momento agradecendo muito ao Lauro, que fez as edições de todos os vídeos, né, que cedeu o seu trabalho. Então, muito obrigada, meu irmão, que Deus te abençoe, abençoe a tua profissão, abençoe o teu ministério. Tá? Então, com isso, nós queremos agradecer a todos e encerrar esse momento relembrando Santa Missa às 9 horas pela TV Nazaré ou por outros meios de comunicação, mas não deixem de viver essa celebração. Muito obrigada. Rezem pela comunidade, rezem pela igreja, rezem pelo fim dessa pandemia, que em breve nós estaremos juntos, presencialmente. Amém? Então vamos encerrar esse retiro na alegria, né, de que a gente serve um Deus vivo e ressuscitado e que faz novas todas as coisas, que quer fazer um novo em mim, em você, na vida da humanidade. Então que esse seja um tempo onde a novidade de Deus vai se manifestar. Amém? Então vamos cantar juntos. Estivemos, estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eis que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas. E a vida que brota da vida é o fruto que cresce do amor. A vida que vence É a vida que vence a morte. É a vida que vem É a do vida Senhor. que vem do Senhor. Não esqueçamos. A vida que brota da vida é o fruto que cresce do amor. A vida que É a vence vida a que morte. vence a morte. A vida que vem do Senhor. Por isso eu digo: eis que faço novas todas as coisas. Que faço novas todas as coisas. Que faço novas todas as coisas. Vá se deixando tomar pela alegria da ressurreição, pela alegria Faço do novas céu, todas as coisas. pela alegria do alimento eucarístico que é a glória do Pai. Faço novas todas as coisas. Deixei o sepulcro vazio. A morte não me A morte não segurou. me segurou. A pedra que então me prendia, no terceiro dia eu deixei o sepulcro vazio. A morte não me segurou. A pedra que então me prendia, no terceiro dia rolou. Por isso eu digo: eis que faço novas todas as coisas. Que faço novas todas as coisas. Que faço novas todas as coisas. Eis
faço novas todas as coisas. Faço novas todas as coisas. Faço novas todas as coisas. Amém. Deus abençoe e continue nos acompanhando nas nossas redes sociais. Grande abraço. Estivemos sempre e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, gente. Eis que faço novas todas as coisas. Que faço novas todas as coisas. Que faço novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. Que faço novas todas